Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui no Cresce. Eu quero aqui agradecer ao nosso presidente José Augusto Viana Neto, nosso amigo de longa data, um companheiro de um amigo em comum que nós temos, que é o prefeito Gilberto Kassab, e é uma pessoa que vem com brilhantismo cuidando dessa entidade, que tem no seu rol de associados, de pessoas que fazem parte, pessoas profissionais que cuidam dos negócios para tantos e tantos clientes, que são os corretores de imóveis. Na verdade, a função do corretor de imóvel, hoje, ele extrapola simplesmente a intermediação. Praticamente, o corretor funciona como um advogado, como conselheiro pessoal, porque são pessoas que, com sua idoneidade, capacidade técnica, mas, acima de tudo, credibilidade, fazem com que nós, os clientes, possamos estar cada vez mais seguros quando fechamos o negócio, quando fazemos o negócio na área imobiliária. Então, eu quero agradecer, Viana, você que representa todos os corretores de imóveis aqui do nosso estado, na nossa região. Quero agradecer e parabenizar por todo o trabalho que você tem desenvolvido pelo nosso estado e por essa classe importante. Eu quero rapidamente saudar as autoridades aqui presentes, são tantas pessoas, mas saudar o vice-presidente do Cresce, Jaime Tomás Ramos, o diretor tesoureiro do Cresce, Gilberto Yogi, o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, Dr. Odil Baur de Sá, meu amigo Ivan Rusni, que aqui representa o nosso querido presidente Alencar Butti, da Associação Comercial de São Paulo, e o Antônio de Campos, que representa a União dos Vereadores do Brasil. Quero aqui também agradecer esse amigo de longa data, que é o Licínio. A gente acompanha a sua dedicação ao Cresce há tanto tempo, e iniciar esse nosso bate-papo, não diríamos que seria uma palestra, mas uma apresentação desse nosso trabalho, desse projeto, que é um dos poucos bons projetos que nós temos no Congresso Nacional. Como disse o presidente Viana, eu estou no primeiro mandato como deputado federal. E como empreendedor, assim como grande parte de vocês, a gente vê na nossa casa de leis, muitos e muitos projetos. Grande parte dos projetos são projetos ruins, ou são inócuos, ou são projetos que não foram profundamente estudados antes de serem apresentados. E as audiências públicas, os debates, eles têm essa função justamente de aprofundar o debate, fazer um exame para que os projetos sejam profundamente analisados em todas as comissões, para que eles tramitem com segurança e, na sua sequência, serem aprovados. Eu tive o privilégio de ver nascer o projeto do cadastro positivo. Esse projeto ele iniciou em 2003, quando eu fui para a Associação Comercial de São Paulo e vi o nosso então presidente Guilherme Afif Domingos iniciar uma articulação com o então presidente eleito, presidente Lula. Ele levou a ideia do cadastro positivo ao presidente Lula, que chamou naquele momento o então ministro da Fazenda, Palocci, para que estudasse esse projeto. E tanto o presidente Lula como o Palocci gostaram muito dessa ideia e decidiram fazer com que o projeto começasse a ser tramitado no Congresso Nacional. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E eu queria voltar um pouco aí, uma curiosidade, como e por que eu entrei na política. Eu sou empresário do setor de cosméticos. Eu vim da indústria, primeiro do comércio e depois para a indústria. E quando eu comecei há mais de 20 anos atrás, a carga tributária do nosso setor, assim como vários outros setores, era uma carga elevadíssima. Nós tínhamos, uns 20 anos atrás, IPI de um batom, de um esmalte, de uma tintura para cabelos, 77%. ICMS, 25%. Vocês imaginam, num produto, o que representava a carga tributária para um produto cosmético?
As mulheres devem concordar comigo. Produto cosmético não é supérfluo. Hoje, num batom, você tem aí filtro solar, né? Você tem componentes que protegem a nossa saúde. Mas, naquela época, o cosmético ele era classificado, assim como cigarro e bebida, como um produto supérfluo e era muito taxado. Tinha uma carga tributária altíssima. E esse trabalho nos levou a uma mobilização grande em Brasília. Começamos aí a Brasília, o presidente da nossa entidade, João Carlos Basílio, juntamente com diretores da entidade, começamos a visitar o Ministério da Fazenda, os parlamentares, e uma das primeiras pessoas que nos ajudou naquela época, a ministra Doroteia, fez a primeira redução da carga tributária. De 77, ela baixou uns 20 pontos percentuais, com compromisso da gente repassar essa redução na carga para o preço. E assim foi feito. Nós negociamos, as grandes empresas estavam lá, a minha empresa era uma empresa pequenininha, mas estavam lá todos, Unilever, Boticário, Natura, Johnson's, e foi feita a redução. Paulatinamente, o governo foi reduzindo a carga tributária. Tanto é que a cada 5 anos o setor veio dobrando de tamanho. Hoje, o nosso setor representa o terceiro maior mercado consumidor de cosméticos do mundo. Nosso produto, nosso design, não deixa a desejar a nenhum produto estrangeiro, em termos de qualidade, design, conceito. Então, nós temos hoje marcas brasileiras lá fora que são um orgulho para todos nós, como a Natura, como o Boticário. Essa foi uma luta do setor, e eu aprendi que fazer política de uma forma saudável era possível. E isso acabou me levando à minha primeira candidatura a deputado. Depois, com a trajetória que o presidente Viana nos traçou, eu cheguei na Câmara dos Deputados como deputado federal no meu primeiro mandato. Então, só para explicar um pouco como eu cheguei a Brasília e por que eu tenho trabalhado tanto para discutir a reforma tributária, a redução da carga tributária, que é uma luta de todos nós. Vamos lá. Essa é uma foto com o nosso presidente Guilherme Afif Domingos, que é também um entusiasta da questão da carga tributária, que é muito onerosa para todos nós. Em 2007, fui eleito deputado federal, e lá começamos um trabalho pela luta pelo cadastro positivo. Conceitualmente, o cadastro... Dá para vocês enxergam aqui? O cadastro positivo ajuda a democratizar a liberação do crédito, criando uma garantia por reputação. Quanto melhor o histórico de pagamento do cidadão, mais benefícios ele recebe. Ou seja, o bom pagador poderá participar desse banco de dados e utilizando o seu histórico de pagamento, como ele paga, se ele paga pontualmente, enfim, todas as características do pagamento. E ele vai ser reconhecido de acordo com o seu histórico de bom pagador. O Brasil é um dos poucos países considerados importantes a trabalhar somente com o cadastro negativo. Hoje em dia, nós temos um banco de dados do mal pagador, daquele que está devendo na praça, aquele que vai para o Serasa, vai para o SPC, vai para outros bancos de dados que hoje protegem o comércio e também valorizam quem paga bem. Mas o mal pagador está lá, no Serasa, no banco de dados. E é um sistema que hoje funciona muito bem, não tem nenhuma interferência governamental. Ele foi criado pelos CDLs, foi criado pelas entidades ligadas ao comércio e funciona de uma forma muito eficiente. O nosso problema é que, junto com esse projeto do cadastro positivo, o governo, quando mandou o projeto, ele começou a mexer nesse banco de dados negativo também. Então, aí que o Viana citou alguns problemas que nós vamos ter lá na frente para poder aprovar o cadastro positivo. Dezenas de países em todo o mundo já utilizam o cadastro positivo. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, na China, no México, são países que já operam o cadastro positivo e lá fora é ele conhecido como Credit Bureau. Ele já opera há alguns anos, nos Estados Unidos há muito tempo. E é
Um sistema que funciona muito bem. No Brasil, que é um país que está em desenvolvimento, ele ainda não foi aprovado e não foi aplicado. Os benefícios do cadastro positivo são muitos e comprovados por estudos do IFC, International Finance Corporation do Banco Mundial. O Banco Mundial tem estudos de implementação do cadastro positivo em vários países. E ele demonstra que, nos países onde foi implementado, ele melhorou a saúde do sistema financeiro e possibilitou a entrada dos bons consumidores com os bons pagadores. Os cadastros positivos se provam eficazes em aumentar o crédito, reduzir o risco sistêmico e ajudar a transformação da base da pirâmide da classe média. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós temos consumo da classe D em crédito da ordem de 380 bilhões de reais. E grande parte do consumidor de classe D que está lá, ele compra sua geladeira, sua máquina de lavar, sua televisão, vai lá, faz um parcelamento na Casa Bahia. E para ele, crédito é um investimento. Crédito não é simplesmente uma dívida. Para eles é muito importante, para esse consumidor de baixa renda, ele ter um histórico positivo do seu crédito. Né? Então, deixar de pagar um pagamento, uma parcela, e ficar em dívida, para o consumidor de baixa renda, sobretudo da classe D, é muito importante. Na hora que nós tivermos essa classe consumindo de forma saudável, na hora que tivermos essa classe operando dentro do cadastro positivo, nós vamos ter uma legião de consumidores que vão, no futuro, ascender a classe C. Está aí uma grande oportunidade para todos nós, inclusive, lá na frente, essa pessoa que hoje compra uma geladeira, uma televisão, amanhã ele vai comprar um carro, depois vai comprar o seu imóvel. Então, o nosso país está crescendo e o cadastro positivo vem num momento muito oportuno e muito importante. No Brasil, o cadastro positivo será alimentado com a autorização formal do consumidor. E os dados de pagamento poderiam ser desde a conta de água, luz, telefone, até as compras de bens de consumo. Então, qualquer pessoa, qualquer consumidor, o consumidor mais simples, ele que está lá pagando sua conta de água em dia, a sua conta de luz em dia, se ele quiser, ele pode ser listado no banco de dados dos bons pagadores ou no banco de dados do cadastro positivo. Porém, ele tem que dizer, eu quero entrar. E essa foi uma mudança que nós fizemos na Comissão de Defesa do Consumidor, onde tive o privilégio de poder relatar o projeto do cadastro positivo, eu fui relator desse projeto. Tivemos uma grande dificuldade no começo para aprovar o projeto que eu relatei, que era um projeto que veio do Senado, que possibilita a criação do cadastro positivo no Código de Defesa do Consumidor. E lá na nossa comissão nós realizamos audiências públicas, trouxemos autoridades ligadas à defesa do consumidor, órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, PROCON, o DPDC, o Departamento de Direitos do Consumidor do Ministério da Justiça. Nós trouxemos um especialista do IFC, do Banco Mundial, que conhece cadastro positivo de forma profunda, e esse consultor veio e fez uma apresentação sobre o cadastro positivo. E nós conseguimos, na medida em que nós aprovamos a possibilidade do consumidor dizer, eu quero entrar, eu não sou obrigado a entrar, eu quero entrar. Eu permito a minha entrada no cadastro positivo. Nós conseguimos aprovar por unanimidade na nossa comissão. Então, havia uma grande pressão dos órgãos de defesa do consumidor que não queriam o cadastro positivo, porque, teoricamente, seria criado o cadastro de forma automática. A pessoa está lá no banco de dados de um banco qualquer, ele estaria no cadastro positivo. Então, na medida que nós criamos essa possibilidade do consumidor anuir, dizer eu quero entrar, nós conseguimos fazer essa mudança e aprovamos na nossa comissão. Quando os registros são cancelados os cadastros?
A maioria dos países mantém seus cadastros por 7 anos. No Brasil, nós estamos falando em manter um cadastro por volta de 5 anos. O Congresso Nacional discute 2 projetos de lei que criam o cadastro positivo no Brasil. O projeto de lei do Senado 263 de 2004 e o projeto de lei da Câmara 85 de 2009. Ambos tramitam no Senado. Nós temos 2 projetos. Um projeto, esse que eu citei, que cria o cadastro positivo no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Esse é um projeto de lei simples que veio do Senado e foi esse que nós tivemos o prazer de relatar. O outro projeto nasceu no governo. O governo mandou o projeto através de um projeto de lei e esse projeto nasceu na Câmara, tramitou pela Câmara e foi para o Senado. Esse projeto ele foi sendo alterado ao longo do tempo. E do jeito que está no Senado, ele não está bom. E nós estamos tentando negociar com o governo de fazer as alterações necessárias e as aperfeiçoações necessárias no Senado para que ele seja aprovado até o final do ano. O projeto de lei do Senado 263 de 2004 cria o cadastro positivo no Brasil. Ele acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. Então, ele aguarda agora a sua votação em plenário. Só falta ser pautado pelo presidente do Senado para ser aprovado. E o projeto de lei do Senado de 85 regulamenta os bancos de dados de serviços de proteção ao crédito no país, já que os cadastros negativos como SPC e Serasa não operam baseados em lei nenhuma. Como eu falei no começo, o sistema do negativo, o Serasa, o SPC, são sistemas que funcionam sem qualquer intermediação ou interferência do governo. Nunca houve uma regulamentação desse banco de dados do negativo. O que está sendo criado agora é um outro banco de dados, que é o cadastro positivo, aqueles dos bons pagadores. Mas, na medida em que o governo mandou esse projeto para a Câmara, ele criou o cadastro positivo, regulamentando a sua forma de operação. Mas, ao mesmo tempo, ele mexe no cadastro negativo. E, na medida em que ele mexe num sistema que funciona muito bem, e interfere nesse sistema, ele criou um projeto ruim. Então, fez-se uma alteração no texto que ficou, no fim, ruim para todos nós. E essa parte ruim que vai ter que ser agora aperfeiçoada lá no Senado. Com a aprovação do cadastro positivo, o setor imobiliário seria aquecido. Não somente imobiliário, mas como o setor de automóveis, linha branca, enfim, o consumo como um todo seria impulsionado por milhares de cidadãos, pois milhares de cidadãos poderiam comprar seus imóveis por serem contemplados com juros mais acessíveis que os oferecidos no mercado. Por que isso? Porque hoje os bancos cobram as taxas de juros baseados naquele número da inadimplência. Os spreads bancários hoje são calculados em cima dos inadimplentes. Quando você tem uma alta inadimplência, você baliza o cálculo do seu spread lá em cima. Na hora que você tira o inadimplente e cria o cadastro positivo, o spread bancário poderá ter essa componente da inadimplência retirada. Ou melhor, quanto melhor o pagamento e a pontualidade daquela pessoa que está tomando crédito, mais baixo vai ser o spread, mais baixo vai ser o seu custo de crédito, ou seja, a taxa de juros. Ao longo desses anos, se falou tanto na alta taxa de juros no Brasil, né? Principalmente no ano passado, logo depois do efeito da crise econômica, nós tivemos aí uma elevação das taxas de juros. Um dos poucos projetos que o governo tinha no Congresso Nacional e que ele deveria ter apoiado a aprovação era o projeto do cadastro positivo, porque justamente fazia com que os bancos fossem pressionados a reduzir os seus spreads e, ao mesmo tempo, impulsionar o mercado de consumo para que a gente pudesse mobilizar o mercado, mexer com o mercado. E nós batalhamos muito no ano passado, tanto é que a última votação foi no final do ano passado,
de um dos projetos que estava na Câmara e nós conseguimos pautar o projeto para que ele fosse aprovado, para que ele fosse para o Senado, justamente nesse cenário de crise econômica mundial. A batalha pela aprovação do cadastro positivo continua e conta com o apoio de entidades e de toda a sociedade civil. É uma grande luta de todos nós e acho que, como eu disse, é um dos bons projetos que nós temos no Congresso Nacional. Resta agora aperfeiçoar e trabalhar para que ele seja aprovado. Uma vez aprovado, ele vai ser regulamentado, ele vai funcionar, justamente vai ser operado pelos próprios operadores do negativo. O Serasa, por exemplo, vai operar o cadastro positivo. Eles já estão preparando a sua operação aí no mercado. Então, é isso que eu queria dizer. Quero dizer que lá no Congresso nós temos batalhado não somente por esse projeto, mas nós temos alguns outros bons projetos que tramitam na casa, mas a experiência que eu tive como parlamentar nas comissões onde atuei, foram justamente com os projetos ruins. Infelizmente, nós temos vários projetos que estão tramitando, que muitas vezes eles têm que ser aperfeiçoados ou têm que ser rejeitados. E essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha que nós estamos enfrentando lá no Congresso Nacional. É isso que eu queria dizer, uma apresentação rápida. Agradecer a cada um de vocês pela audiência. Perguntas? Boa tarde, deputado. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Nós somos, como entidade, nós temos aí 96 mil corretores de imóveis. Eu acho que é uma força bastante grande e que a gente poderia estar nos mobilizando para auxiliar o senhor. Então, na verdade, a gente precisaria até ontem, eu falei com o Viana e nós tínhamos lá um encontro de casais na nossa paróquia, e nós temos um padre lá que tem esse projeto já mexendo com isso há algum tempo, e ele tem muito interesse. Infelizmente, ele não pôde vir até aqui hoje. E ele mencionou esse cadastro como uma coisa muito boa. E a nossa paróquia é uma paróquia São Luís, aqui na Avenida Paulista, e nós temos bastante pessoas lá. Até lhe convido para um dia poder ir lá e dar essa mesma palestra, essa mesma exposição. Como é que a gente poderia ajudar o senhor no andamento desse processo? Nós podemos passar um abaixo-assinado, em cada escritório ter um abaixo-assinado para que isso ocorresse? O que a gente pode estar ajudando o senhor para que isso tenha aprovação no Senado e na Câmara? Seu nome, por favor? Wagner Artuso. Obrigado, Wagner, pelo comentário e pela sua disposição em ajudar. É importante a mobilização da sociedade quando nós temos bons projetos ou quando nós temos projetos ruins. E você manter contato com o parlamentar, seja através de carta, de e-mail, de telefone, é uma forma do eleitor ou do cidadão expressar a sua vontade e a sua opinião. Esse projeto agora, os dois projetos estão no Senado. Tem um que está agora pautado praticamente para ir à votação e outro está tramitando. Então, todo esforço possível, talvez através de e-mails, de contatos com os senadores das comissões que nós citamos, seria uma forma interessante de mobilizar. Eu acho que o abaixo-assinado, nesse momento, não teria um efeito. O esforço seria muito grande para um resultado, talvez, que não tivesse tanta viabilidade nesse momento. Eu acho que contatos através de e-mail, telefonemas, cartas, para os senadores, para o presidente do Senado, eu vou deixar depois os contatos para que a gente possa manter esse contato. O senador Marco Maciel é um grande parceiro nesse projeto. Mas é muito importante a participação do governo federal. Nós estamos vendo que o texto de um dos projetos do cadastro positivo está muito ruim, como eu disse agora. Uma das soluções que poderá acontecer, isso nós temos conversado com interlocutores do Ministério da Fazenda, é o próprio governo federal editar uma medida provisória e colocar essa medida provisória em votação, considerando uma medida urgente, importante e prioritária.
é uma solução. Se a gente não conseguir uma solução viável nessa tramitação, no aperfeiçoamento do texto, talvez uma alternativa seja o governo se sensibilizar e editar uma medida provisória. Aí tudo anda muito rápido, porque a oposição e o governo estariam dispostos a aprovar esse projeto, que é um bom projeto. Esse é o tipo do projeto que une oposição e governo. Obrigado. Próximo. Boa noite a todos, boa noite ao nobre deputado. Eu gostaria de fazer aqui o papel de advogado do diabo e lhe fazer uma pergunta apimentada. É evidente que nós somos a favor do cadastro positivo. Eu, pelo menos, pessoalmente, sim. E já conheço um pedacinho dele. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Aderindo ao cadastro positivo, o que me garante que não estaria fazendo provas contra mim mesmo, declarando minhas compras, como o caso da nota fiscal paulista, que todo mundo que declarou, hoje percebe que deu um tiro no pé. Olha, o cadastro positivo, primeiro, o consumidor só entra se ele quiser. Se ele não quiser, ele fica fora. No texto que está tramitando no Congresso, vários parlamentares fizeram ajustes e fizeram proteções para que o consumidor seja protegido com relação à característica da informação que vai ser circulada. Então, por exemplo, ele não vai permitir, de forma muito fácil, a informação passar de um banco de dados para outro. Nós vamos ter algumas formas de proteção para que essas informações sejam trocadas. Então, por exemplo, as informações poderiam ser trocadas, não dizendo o que a pessoa comprou, como ele pagou, mas ele vai dizer, esse consumidor tem uma pontuação X. O outro banco de dados vai dizer, esse consumidor tem uma pontuação Y. Aí vai poder trocar essas informações, por exemplo, através de pontuações. Mas não no detalhe do que ele consumiu, do que ele comprou, enfim, o que deixaria totalmente exposto, né, exposta o sigilo daquele consumo. Né? Acho que Obrigado. Por aí. É por isso que no parlamento se busca o aperfeiçoamento desses projetos, justamente tentando entender todos os aspectos de um projeto. Ok. Eu agradeço e gostaria até de dizer para o senhor que essa informação nós tivemos que está havendo cruzamento de informação na Prefeitura com a Receita Federal. Ok? Obrigado. Obrigado. Boa noite, deputado. Boa noite. Meu nome é Edgar, sou delegado distrital de Vila Madalena. Parabéns pela palestra, o assunto realmente é muito importante e até gostaria de dizer que é fácil de nós entendermos que quem paga seguro de automóvel e não se utiliza dos benefícios do mesmo, é um beneficiado e a taxa de contribuição vai reduzindo, né? Tem aquele bônus que as seguradoras dão, é um incentivo ao bom pagador e também àquele que procura não ser tão barbeiro no mercado, né? Ou melhor, no trânsito. Mas o meu comentário seria ligado a uma palavra que Vossa Excelência disse logo no início, a respeito da reforma fiscal. Sei que não é o assunto primordial, mas cabe aqui uma observação. O presidente Lula, na entrevista que deu na Rede Bandeirantes, disse que, por 2 vezes, ele encaminhou o pedido de reforma fiscal ao Congresso e ele não sabe que forças ocultas são aquelas que impedem o andamento desse processo. E não precisa ser legislador, nem executivo, para entender que a redução do imposto da carga tributária, como Vossa Excelência acabou de dizer no início da sua palestra, o excesso de impostos emperra o andamento e o crescimento do país. Todos nós que temos andado por aí em outros países, inclusive Vossa Excelência que esteve lá nos Estados Unidos, vê que o sistema lá é outro de pagamento de impostos,
faz com que os países se desenvolvam. E a carga tributária emperra, gostaria de dizer bem claro que emperra o andamento e o desenvolvimento do Brasil. Haja vista a questão do lucro imobiliário sobre as vendas do imóvel, sobre venda imobiliária. Quantas vezes nós deixamos de fechar um negócio porque existe a tributação? Será que o senhor poderia tecer algum comentário a respeito? Agradeço a sua contribuição. Não, simplesmente fazer um comentário sobre a reforma tributária. A reforma tributária. A reforma tributária foi enviada, os projetos da reforma foram enviados para o Congresso. Se o governo realmente quisesse aprovar a reforma, ele teria aprovado. Porque ele tem maioria na Câmara dos Deputados e tem alguma dificuldade no Senado. Mas, se ele tivesse colocado todo o seu batalhão de parlamentares, ele teria aprovado. Assim como ele faz quando precisa aprovar um projeto. Lá na Câmara, eu faço parte da bancada da oposição. Nós, da oposição, somos em cerca de 130 parlamentares. Geralmente é isso que dá, quando a gente vota contra o governo. E o governo tem mais de 300 e poucos votos. Então, se realmente houver alinhamento do governo, ele consegue votar. O problema da reforma tributária é que ele mexe no interesse de estados, é difícil um entendimento, um consenso, porque sempre um perde e outro ganha. Né? Um perde um pouco mais, outro ganha um pouco menos. Enfim, essa é uma discussão que acho que infelizmente, vai ter que ficar para a próxima legislatura, para o próximo presidente da República. E eu acho que essa é a discussão que nós vamos ter que fazer. Porque se o próximo presidente da República for eleito, no primeiro ano, ele tem que mandar o projeto da reforma tributária. E a reforma que eu sonho é uma reforma que reduz a carga tributária, que desonere a produção, que simplifique o processo, porque simplificando e diminuindo, todos vão pagar. Qual contribuinte que não vai querer pagar uma contribuição, uma taxa menor e mais fácil de você contribuir? Todos nós queremos. Essa é a reforma dos nossos sonhos. Agora, existem interesses entre estados, como, por exemplo, o debate do pré-sal. Nessas votações da emenda Y, nós tivemos uma gritaria de alguns estados que iriam perder fatia da sua receita, né, dos royalties, e que gritaram e que espernearam. Né? Então, quando a gente vai mexer na distribuição da receita, aí vem a grande disputa. Eu acho que o presidente teria até condições de ter aprovado se realmente colocasse para valer a reforma tributária. Esse vai ser um dos grandes debates. Nós temos próximo mandato do presidente da República, que vai ser eleito, e acho que a reforma trabalhista também vai merecer uma atenção especial, uma reforma que modernize as relações entre patrão e empregado e que desonere aquele que hoje entra com a maior parte da contribuição. Obrigado, acho que a gente saiu um pouquinho do nosso tema, mas uma contribuição importante.